Pais amados, a todos os amados que estão em sintonia com o programa Mensagem de Esperança, que Deus possa estar abençoando vocês poderosamente. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no texto que está em Filipenses capítulo de número 2, versículo 4 a seguir, que nos diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, Paulo estava exortando a igreja em Filipe a terem uma vida de perseverança, uma vida pautada no amor fraternal e na humildade e obediência ao Senhor. E ele vai trazer como exemplo, como modelo para esta igreja, o próprio Senhor Jesus. Então, nesse texto, nós vamos meditar em algumas marcas que Cristo evidencia na sua vida e que nós precisamos evidenciar também na nossa vida como seus seguidores. E a primeira marca que está evidente aqui na vida de Cristo é a marca da renúncia. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 5 e 6, que ele, sendo Deus, ele não se apegou a esta posição, mas se esvaziou. Ou seja, esvaziar-se aqui significa renunciou, abriu mão voluntariamente. E olhe que o Senhor estava abrindo mão da glória celestial, da sua posição de ser Deus, estava abrindo mão de todas as riquezas, que a Bíblia diz que todas as riquezas insondáveis são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo de número 8, e o versículo 9, ele vai dizer que ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer, nos trazendo uma riqueza eterna, que é a nossa salvação. E também ele abre mão de usar os direitos divinos, os poderes, né? E tudo isso ele fez pensando em me alcançar, em te alcançar, em nos salvar. Estava pensando na minha salvação e na sua salvação. Como seus seguidores, nós precisamos também evidenciar esta renúncia também nas nossas vidas. O próprio Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer ter uma vida abençoada, íntima do Senhor Jesus, e que todos percebam de que você trilha pelo caminho da santificação, que você tem intimidade e comunhão com o Senhor Jesus, você vai precisar renunciar. A renúncia é a marca do crente que segue o modelo do seu mestre. A segunda marca importante que Cristo evidenciou na sua vida e que nós precisamos evidenciar na nossa é a humildade. Imagine só o texto dizendo de que ele, sendo Deus, se esvaziou e tomou a forma de servo. Ora, nós sabemos que é muito difícil alguém descer de patamar, principalmente no contexto humano. Ninguém quer, aquele que está acima não quer descer. Mas Cristo, de forma, para nos dar o exemplo, ele desce, ele se permite diminuir, né? E ele vai sair de uma posição privilegiada de Senhor para servo. E a Bíblia vai dizer que essa posição de servo, ele traz a humilhação para a sua vida. Ele, diz o texto, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
humilhou-se a si mesmo. Ou seja, ele foi rebaixado. Dentro desse contexto, alguém que está em cima e perde essa honra, né, essa posição, ele é desonrado. E ele, tudo isso, ele fez para evidenciar na minha e na sua vida que a humildade precede a honra. Lá na frente nós vamos ver que ele foi exaltado, mas antes da exaltação ele passou pela humildade. Tem muita gente querendo ser honrado, querendo ser aplaudido, querendo ser notado e não se atenta para esta verdade que Cristo evidencia com a sua atitude de se humilhar, né, de passar por momentos, né, de dificuldades e glorificar ao Pai, sabendo de que essa era a vontade de Deus para que Ele pudesse nos salvar. Então, meu irmão, minha irmã, antes de você desejar todo o reconhecimento de alguém, toda manifestação de admiração de alguém, trilhe pelo caminho da humildade, porque será pela humildade que você vai conquistar a sua bênção. A terceira marca importante que Cristo deixa para a nossa vida é a marca da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, meu amado irmão. Obedecer significa estar submisso à vontade de outra pessoa. E Cristo estava submisso à vontade do Pai. Ele tinha consciência disso. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, todo verdadeiro crente, ele tem que estar comprometido também com a obediência. E essa obediência de Cristo vai levá-lo à morte. O texto vai dizer que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, a mais indigna. Né? A morte de cruz era para malfeitores, para aquela pessoa que a sociedade, tinha pavor dela, que ele era uma ameaça para a sociedade. Morte de cruz, quando alguém estava na cruz, todos sabiam de que aquele homem era indigno de compaixão pela sociedade. Então, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Né? E morte de cruz. E a Bíblia vai nos recomendar, irmãos, que nós precisamos ser obedientes. Obediente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todo verdadeiro crente tem essa marca. E olha, tem muita gente que precisa entender isso. Ser obediente a Deus significa estar debaixo da vontade de Deus. E alguém pode até dizer, eu só obedeço a Deus. Eu fico muito preocupado, porque quem não obedece ao pai, a uma mãe, a um pastor, a uma liderança, que está vendo, como pode obedecer a Deus que não vê? Então, todos que são obedientes a Deus também são obedientes àqueles que exercem a autoridade sobre a vida dele. Então, esse texto é muito importante. Você quer ser abençoado? Você tem que trilhar pelo caminho da obediência. Olhe, essas três marcas devem andar na minha e na sua vida. Renúncia, humildade e obediência. Agora veja o resultado disso. A Bíblia vai dizer que por conta dessas marcas de Cristo, o Senhor Deus o exaltou soberanamente, ou lhe colocou na posição mais elevada. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, todos os joelhos que estão na terra, que estão nos céus e debaixo da terra, se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Veja que todas essas marcas levaram a Jesus a uma posição de ser engrandecido, de vitória, de destaque. O Senhor lhe colocou numa posição elevada que homem nenhum, né, pode se assemelhar a Cristo. Nome nenhum é maior do que o nome de Cristo.
Mas para que ele pudesse ter essa conquista, ele teve que renunciar, ele teve que viver uma vida de humildade e ter uma vida de obediência. Talvez você pergunte, pastor, e qual será o resultado daqueles que renunciarem, daqueles que viverem uma vida humilde e de obediência ao Senhor Jesus? Qual será a recompensa? A recompensa para você e para mim e para todos que carregarem esta marca na sua vida será os céus. Pode ter certeza que o céu não é lugar para quem não sabe renunciar. O céu não é lugar para aqueles que não têm humildade. Os céus não é lugar para desobedientes. O céu é para aqueles que estão dispostos a trazer as marcas de Cristo na sua vida. E agora me faz lembrar o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo de número 12, versículo 20, se não me falha a memória, ele dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, e já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Chegou no finalzinho, lá no capítulo de número 6, se não me falha a memória, de Gálatas, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: e o mundo não me perturbe, porque eu trago na minha vida as marcas de Cristo. E quem traz as marcas de Cristo na sua vida, traz também a esperança da vida eterna. Cristo em vós é a esperança da glória. Se você tem essas marcas, pode ter certeza que todo o seu sofrimento, toda a humilhação que você passa, toda a sua, vontade de obedecer e de deixar de lado a sua própria natureza para glorificar a Deus, os seus desejos, os seus anseios, né? Para estar na vontade de Deus, você será recompensado pela presença de Deus e pelos céus que está esperando todos aqueles que seguem as marcas de Cristo. Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar você, meu irmão, a continuar firme, observando toda essa marca e a cada dia trazendo consigo essa responsabilidade de mostrar em você as marcas de Cristo, para que o mundo veja em você a possibilidade também de ter uma vida transformada como você tem. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Um forte abraço. Que o Espírito Santo fale poderosamente ao vosso coração. Que Deus assim te ajude e te faça prosperar em Cristo Jesus.